Bom dia, meus amores do quarto ano. Estamos aqui para mais uma aulinha e para isso vou precisar novamente que vocês peguem a agenda de vocês, tá bom? Para fazer a agenda colocando os livros que a gente vai utilizar e a página desses livros, certo? Hoje vocês vão observar que as aulas de hoje vão estar um pouquinho diferente do cronograma que vocês têm no caderno, porque a gente está adiantando o conteúdo. Como a gente já terminou algumas matérias, a gente está adiantando outras matérias para conseguir terminar tudo no tempo certo, tá bom? Para isso, hoje você vai separar seu livro de matemática, português e gramática. Vamos começar por português. Peguem o livro de vocês de português, depois que terminarem a agenda. Vocês vão começar a colocar a data no livro de vocês de português, da página 30 até a página 33. A data de hoje, 31, certo? Peguem o seu livro. Primeiro a gente vai fazer uma interpretação textual, depois a gente vai para outro conteúdo, tá bom? Na página 30 vai ter isso aqui, ó, leitura do texto. Estão vendo? Tentem ler esse texto para mim. Conseguiram? Muito bem. Isso daqui se chama História em Quadrinho. Como assim, tia Amanda? História em Quadrinho é um texto que é dividido por imagens e cada imagem e cada fala de um personagem fica dentro de um quadrinho. Aí se chama História em Quadrinho. Cada quadrinho dá continuidade à história, tá bom? Então, para a gente fazer uma interpretação desse texto, a gente precisa antes fazer a leitura. Como vocês já fizeram a leitura que eu sei, a gente vai para a questão 1. Estudo do vocabulário. Vocês vão observar que aqui do lado também vai ter umas falazinhas, né? Palavras que vocês não sabem o significado. Por exemplo, agitado. Vocês sabem o que significa agitado? Uma pessoa que está agitada. Se vocês não sabem, vocês podem ler aqui, ó, que se movimenta muito. Uma pessoa inquieta, tá bom? Feito isso, vamos passar para a questão 1. Acompanhe a leitura comigo e com o seu lápis já vai respondendo, certo? Diz o seguinte: reescreva as frases com o sinônimo das palavras destacadas. A gente sabe o que significa sinônimo, né? Sinônimos são palavras que parecem. E antônimo? Antônimos são palavras diferentes. Exemplo de sinônimo: o sinônimo de alegria. Qual é a palavrinha que a gente pode pensar que combina com alegria? Felicidade. Se felicidade combina com alegria, felicidade é sinônimo de alegria. Agora, palavras antônimas. Digamos que a tia diz: hoje está muito frio. Frio, o antônimo de frio, no caso o contrário de frio, se o dia não vai estar frio, o dia vai estar quente. Então, quente é o antônimo, o oposto de frio, certo? Paulina, a sua ideia saiu pela culatra. Tá vendo o que tem? Saiu pela culatra? Vocês vão trocar essa frase em negrito por outro pedaço de frase que combine com o que está escrito, tá bom? Como vocês acham que ficariam? Aí vocês vão já usar a imaginação de vocês para conseguirem escrever o resto da frase. O mesmo vai acontecer com a questão B. Tá vendo essa palavra agitado? Você vai ter que trocar essa palavra agitado por outra palavra que também combina com agitado. Aí na questão C, qual é a palavra que a gente vai trocar? Plano, muito bem. Onde tem a palavra plano, você vai pensar em uma palavrinha que combina com plano para trocar, tirar plano e escrever ela, tá bom? Feito isso, vamos passar para a questão 2. Na questão 2 diz o seguinte: observe a cena e circule a que representa o significado da palavra cócega. O que significa cócega? Se você não sabe, você pode ir para o vocabulário e ler o que significa. Você entendendo o significado da palavra cócegas, você vai olhar para essas duas imagens e circular a que significa. A respostazinha está aqui, ó. A tia precisa que vocês façam a leitura, tá bom? Feito isso, você vai virar a página para a página 31, onde tem estudo do texto. A questão 1 diz o seguinte: o texto que você leu, a história lá em quadrinho, é divertida, triste ou dramática?
Quando você leu, fez você rir, você ficou triste ou você ficou com vontade de chorar? A gente vai ligar o sentimento ao texto, tá bom? Aí você vai marcar um xizinho qual foi a sua opção. Letra D. O que Calvin e sua mãe estavam fazendo? O que é que eles dois estavam fazendo? Só observem. Muito bem. Vocês fazem isso com mamãe ou com papai de vocês? Ai, que legal. Questão. Aí vocês têm que escrever a resposta aqui, tá, meus amores? Questão 3. Marque um X na figura que representa como a mãe de Calvin se sentiu depois da brincadeira. A mãe de Calvin se sentiu como esse primeiro quadradinho, como o segundo quadradinho ou como o terceiro quadradinho. Vocês podem voltar a imagem, mas se vocês lembrarem também não tem problema. Vocês vão marcar um xizinho em como foi que ela se sentiu depois da brincadeira, tá bom? Feito isso, vamos passar para a questão 4. Acompanhe a leitura. Na questão 4 diz o seguinte: o que Calvin quis dizer com o plano saiu pela culatra? O que foi que ele quis dizer com essa frase? Aí você vai pensar e escrever a resposta na questão 4, tá bom? Questão 5. De acordo com o que Calvin afirma no último quadrinho, qual era o plano da mãe dele? O que é que a mãe dele tinha em mente? Aí você vai escrever. Pensem um pouquinho, usem a imaginação para escrever uma resposta bem legal, tá? Questão 6. Já aconteceu alguma situação parecida com você? Relate sua experiência. Se já aconteceu alguma coisa que parece com o que aconteceu com Calvin com você, você vai escrever, tá? Você vai ler lá novamente a história de Calvin, ver o que aconteceu e vai pensar se em algum momento isso também já aconteceu com você. Se já aconteceu, você vai escrever, tá bom? Questão 7. Você considera essa situação recorrente no dia a dia, nas brincadeiras entre pais ou responsáveis e filhos? Por quê? É comum as crianças brincarem com o pai, ou com a mãe, ou com os responsáveis? Se você achar que sim, você bota sim. Se não, você coloca não e escreve o porquê, tá bom? Feito isso, agora vamos passar para a página 32. Preciso que vocês tenham feito a agenda que a gente vai usar o quadro para a página 32, tá bom? Isso. Agora abram o livrinho de vocês na página 32. Na página 32 vai estar escrito assim, ó, sílaba tônica. Sílaba tônica. Abram nessa página do livro de vocês. Agora a gente vai aprender o que é uma sílaba tônica. A gente já sabe o que é uma sílaba, certo? Por exemplo, se eu pegar essa palavra café, vamos separá-la silabicamente, café. Café, certo? Isso é uma sílaba e isso é outra sílaba, certo? Muito bem. Só que essa divisão silábica, ela é dividida também pelo som mais forte da palavra. Como assim, tia Amanda? Vamos falar essa palavra? Café. Vamos vender essa palavra? Como se vende palavra, tia Amanda? Quem quer café? Qual das sílabas fica mais tempo na sua boquinha? O fé. Muito bem. O fé fica mais tempo na sua boquinha. A sílaba que fica mais tempo na sua boquinha quando você vende a palavra se chama sílaba tônica. Por exemplo, quer ver outro exemplo? Vamos vender essa palavra. Quem quer casa? Qual dessas sílabas fica mais tempo na sua boquinha? O K. Então, o K da palavra casa é a sílaba tônica. Muito bem. Vamos vender essa palavra ônibus. Quem quer ônibus? Qual dessas sílabas fica mais tempo na sua boquinha? Muito bem. O on, né? Agora, a gente vai entender que essas sílabas tônicas, a gente já sabe como descobrir qual é a sílaba tônica de uma palavra, né? Como é que a gente faz? A gente vende a palavra. Quando a gente vender a palavra, a sílaba que fica mais tempo na nossa boquinha é a sílaba tônica. Muito bem. As sílabas tônicas, elas são divididas em 3. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Como assim, tia Amanda? Sempre
sempre que você fizer a divisão silábica e a última sílaba for o som mais forte, essa palavra vai ser uma oxítona, porque a última sílaba dela é a sílaba tônica. Sempre que você vender uma palavra e a sílaba dela for a segunda sílaba, no caso a penúltima, sempre essa palavra vai ser paroxítona. Por quê? Porque está na antepenúltima casa, penúltima casa, certo? Sempre que você vender uma palavra e ela estiver na antepenúltima casa, a sílaba tônica que estiver na antepenúltima casa, essa sílaba vai ser proparoxítona. Como assim, tia Amanda? Veja o exemplo. Como é que a gente faz a divisão de café? Café, certo? Quantas sílabas tem a palavra café? 2, muito bem. Qual dessas sílabas é a mais forte? De café. Quem quer café é essa aqui, certo? Essa sílaba é a última da palavra? É. Se a última sílaba é a sílaba tônica, essa palavra ela é uma oxítona. Por quê? Porque a última sílaba dela é a sílaba tônica, é a sílaba que fica mais tempo na sua boquinha. Vamos fazer a divisão silábica dessa palavra? Casa. Vamos vender essa palavra? Quem quer casa? Qual dessas sílabas fica mais tempo na sua boquinha? O K. Então, o K é a sílaba tônica. Se o K é a sílaba tônica, ele é a última sílaba? Não, ele é a penúltima sílaba. Se ele é a penúltima sílaba, essa palavra é classificada como paroxítona. Paroxítona. Por quê, tia Amanda? Porque está, ó, na penúltima casa. Uma palavra é oxítona quando a sílaba tônica está na última casa. Uma palavra é paroxítona quando a sílaba tônica está na penúltima casa. E essa aqui, tia Amanda, vamos fazer a separação silábica dessa palavra? Quem quer? Ônibus. Qual dessas sílabas é a sílaba tônica? É a sílaba que fica mais tempo na sua boquinha. De ônibus. Muito bem. É o O. O O é a sílaba tônica, certo? Então, ó, se fosse bus, essa palavra seria oxítona. Por quê? Porque a última sílaba seria a sílaba tônica. Se fosse o ni, essa palavra seria paroxítona. Por quê? Porque estaria na penúltima sílaba. Mas está no on, no o, na antepenúltima sílaba. Então, isso significa que essa palavrinha é uma proparoxítona. Proparoxítona. Porque está na antepenúltima sílaba. Então, é só a gente observar assim, ó. A última sílaba é a sílaba mais forte, então essa palavra vai ser uma oxítona. A penúltima sílaba é o som mais forte, então essa palavra vai ser paroxítona. A antepenúltima sílaba é a mais forte, então essa palavra vai ser o quê? Proparoxítona. Lembrando que, tá vendo esse acentozinho aqui? O acento agudo. E esse outro acentinho aqui?
Muito bem. Sempre que a palavra tiver acentos, obrigatoriamente a sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra, vai ser a sílaba que tiver o acento. Mas, por exemplo, existem palavras que não têm acento, então você vai ter que vender a palavra como a tia Amanda ensinou. O exemplo seria casa. Casa não tem acento, mas você sabe identificar qual é a sílaba mais forte por vender a palavra. Mais uma vez, oxítona, última sílaba da palavra. Paroxítona, penúltima sílaba da palavra. Proparoxítona, antepenúltima sílaba da palavra. Lembrando que a dica é, a palavra tem acento, sempre que a palavra tiver ou acento agudo, acento circunflexo ou o tio, acento agudo, acento circunflexo e o tio, obrigatoriamente essa palavra é onde tem o acento, que ela é a sílaba tônica. Então você vai ficar facinho para você identificar. Quando não tiver acento, você vai vender a palavra, como eu fiz aqui, ó, em casa. Vendi a palavra e a sílaba que ficou mais tempo na minha boca, eu identifiquei. Então, eu soube classificar em paroxítona. Tá bom? Feito isso, peguem o livro de vocês. Sabendo agora como classificar, vamos fazer nossa atividade, tá bom? Abram o livro de vocês na página 33. Na página 33 vai ter da questão 1 à questão 3. Essa questão vai ser para você agora colocar em prática o que foi aprendido, da classificação das sílabas oxítona, paroxítona e proparoxítona. Você vai ler a atividade da página 33 e vai responder, colocando em prática o que a gente aprendeu agora, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar ou mandar mensagem que a tia Amanda nas próximas aulinhas está disponível para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo, façam o exercício, se esforcem. Está fácil, só é vocês lembrarem. Oxítona, paroxítona e proparoxítona, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.